Oi pessoal, estamos aqui, mais um episódio do Next Pod, mais uma pessoa fantástica que nós vamos acabar de conhecer. Para mim também é um pouco de novidade, eu conheço mal, então eu vou querer fazer um monte de perguntas, vou querer saber tudo sobre a Renata. Renata, prazer, obrigado por estar aqui conosco. Tiago, prazer em estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu realmente fiquei muito feliz. Como você disse, uma oportunidade de a gente se conhecer melhor, né? Também. Nós interagimos pouco durante o tempo que eu entrei no Nexus e agora, né, essa oportunidade de estar aqui com você é muito bacana. Não, muito bom. O Grupo Paulista é um grupo fantástico, mas que passa continuamente por alguns desafios e ser presidente é sempre desafiante nesse aspecto, não é? Mas nós vamos chegar lá a essa parte e vamos falar. Por enquanto, eu quero conhecer quem é a Renata e quero que você me conte um pouquinho de algumas peculiaridades, coisas que realmente não são tão conhecidas sobre você, mas também aquilo que é básico que as pessoas também querem saber sobre você. Tá legal. Bom, um pouquinho de mim, né, pessoalmente. Eu sou casada, tenho 3 filhas e uma curiosidade, né, assim, muito importante para mim é que eu sou filha única e, assim, eu tinha muito medo de não ter filhos ou, né, de ter um filho só por conta da minha história. E eu tive depois de muito tempo com dificuldade, tive uma primeira filha e logo na sequência engravidei de gêmeas. Então, eu falo que Deus me falou, já que você não queria ter filho único, então vai um pacote. Então, assim, uma curiosidade para mim muito pessoal é ter tido essa oportunidade de vivenciar a maternidade, especialmente de 3 meninas. Três meninas, olha que maravilha. Exatamente. Eu tenho dois irmãos e, por curiosidade, a minha mulher ela tem duas irmãs. Aham. Então, são mundos completamente diferentes. E ter aqui a minha filha, a minha enteada, a Helena, para mim foi uma coisa diferente, porque eu não Aham. tinha convivência residencial de vida, de família com uma menina, não é? Então é uma coisa muito diferente. São formas de ver, de estar, de pensar diferentes. Mas Isso me fala mesmo. mais. Outras coisas. Tá. Bom, uma coisa, curiosidade, que eu sou psicóloga, né, de formação e sempre trabalhei na área de desenvolvimento de pessoas, mas uma grande paixão na minha vida é cozinhar. Até estava olhando aqui algumas coisas de cozinha e eu sou apaixonada por cozinha. Eu falo que é meu hobby principal e um dia eu ainda quero fazer uma formação não super profissional, mas aonde eu possa ter, sei lá, como um hobby, uma segunda vocação, trabalhar com alguma Mas já coisa fez com cursos cozinha. ou nunca fez? Não, eu assisto todos os programas de cozinha que você imagina E na hoje vida, tem, e hoje sigo tem. tudo que é de receita de cozinha, faço algumas, não vou ser sincera que não muitas, mas eu sou apaixonada por tudo que seja de cozinha. Todos os programas de TV, séries, tudo. Então, essa é uma curiosidade diferente da minha área de trabalho. Sem dúvida. Maravilha, não, muito bom. E você é aqui de São Paulo, Renato, ou não? Não, sou do interior, eu sou de Americana, que é uma cidade Sim? próxima aqui a São Paulo. Vim há 15 anos para cá. Quando eu engravidei da minha primeira filha, a empresa que eu trabalhava tinha um escritório aqui. Meu marido foi transferido para São Paulo e eu consegui, durante minha licença maternidade, vir para São Paulo. E acabei ficando, consegui ser transferida pela empresa e não voltamos mais para o interior. Então faz 15 anos que a gente está aqui em São Paulo. E você gosta, aprendeu a gostar de São Paulo ou não? Eu aprendi a gostar e já estou desaprendendo. Por quê? Não, eu tinha muita vontade de sair do interior. Queria realmente vir para uma cidade grande. São Paulo era uma das, né, principais cidades que eu tinha desejo. E eu gosto muito de São Paulo. Acho que, né, a questão até profissional é excelente. Mas eu estou com 3 filhas adolescentes. Então, quando você pergunta, né, se eu gosto, gosto. Mas eu comecei a entrar naquela fase que eu tenho um pouco de medo de estar em São Paulo e sair na madrugada, às vezes buscá-las em algumas festas e elas saírem sozinhas. Então, essa fase eu falar, se eu estivesse no interior, acho que eu estaria um pouco mais tranquila. Eu aqui vivi muito isso, porque a Helena gosta, ela é super nerd, super focada, mas ela adora uma farra, adora uma noitada. E nós tínhamos a combinação e eu ia buscá-la, sempre era eu que ia buscá-la, e eu dizia,
a que horas queres que eu te vá buscar? E ela combinava com a mãe. Aham. E ela dizia-me, às 3 horas da manhã. Eu às 3 horas, eu dizia-lhe a ela, se você não estiver lá às 3h05, eu fui embora. Uhum. E ela nunca atrasou em nada. Mas É. então porque eu também tinha medo de ficar parado à espera. Isso. Então era uma questão de disciplina, mas também de proteção, não é? É. Então eu entendo bem o que você está a dizer, não é? E é exatamente isso que a gente faz em casa, esses combinados. Não, muito bom. E aí, mas você disse que você estudou, fez psicologia. Isso você estudou lá, em Estudei no Americana ou não? interior ainda, No numa cidade interior. próxima, né, não em Americana, mas numa cidade próxima, fiz toda a minha formação. Quando eu comecei a trabalhar, na verdade, eu já comecei estagiando na área de recursos humanos, que é onde eu fiz carreira a minha vida toda. Eu fiquei mais de 25 anos em empresas, como responsável pela área de recursos humanos. Então, fiz a formação em psicologia, mas eu trabalhei muito pouco com clínica durante a minha carreira. Eu trabalhei muito mais como profissional da área de recursos humanos. E hoje você é empresária, você tem o seu Isso. negócio. Como é que foi essa mudança? Foi uma necessidade? Foi uma virada que você foi atrás? Como é que foi? Eu, como te falei, fiquei muitos anos em empresa, como CLT, enfim, né? Fiz carreira como, né, executiva da área de RH, mas eu estava bem cansada mesmo, né? Porque foram muitos anos e um processo muito complexo, assim, de carga horária, de demanda de trabalho, e aí minhas filhas crescendo. Então foi uma coisa meio que eu estava exausta. E eu acabei me desligando da empresa. Agora está fazendo exatamente 2 anos esse mês que eu me desliguei da empresa e eu tomei a decisão de não voltar para o mercado de trabalho como CLT+. Foi quando eu comecei, eu abri uma consultoria, aí eu, né, desenvolvi uma consultoria e comecei a fazer consultoria para empresas na área de recursos humanos, especialmente implementação de processos, né, desenvolvimento de lideranças. Comecei a fazer a consultoria. Mais uma coisa que eu sempre tive muita paixão, apesar de fazer pouco clínica na minha vida, era trabalhar esse lado mais do bem-estar, da saúde mental das pessoas. E durante esse tempo que eu comecei a empreender, esse tema de saúde mental ele ficou muito relevante, tem ficado cada vez mais, até por conta agora da NR1, que é uma nova regulamentação que fala de riscos psicossociais e saúde mental nas organizações. Então eu fui levando os meus trabalhos para as empresas mais relacionado a essa área, tanto de desenvolvimento pessoal e profissional, de lideranças ou de profissionais, mas tentando sempre focar em aspectos de saúde e equilíbrio emocional. Porque a gente sabe, né? Burnout é uma coisa que a gente tem ouvido falar muito dentro das organizações, em todos os níveis, e em todo tipo de empresa, né? Então, as empresas precisam ter esse olhar de cuidar, de atenção, para que as pessoas queiram ficar, né? Se engajem em estar na empresa não só por uma necessidade, mas por uma intenção mesmo. Então, hoje o meu trabalho, ele é muito voltado em apoiar as organizações nesse lado da saúde mental. E eu também, como consultora, atendo pessoas físicas que queiram trabalhar desenvolvimento pessoal e profissional ou que venham buscar apoio terapêutico, né? Sempre com esse viés corporativo que eu tenho. Então, mesmo na terapia, quando eu atendo em clínica, é sempre olhando para desenvolvimento de habilidades e potencialidades que possam impactar no melhor desenvolvimento dentro da organização. Mas como, pelo que eu entendi, como produto-chefe, principalmente nesta fase que há uma demanda grande de entender, você está muito focado nesta parte de consultoria de adequar as empresas e orientar as empresas na aplicação desta nova legislação. Soluções em saúde mental, especialmente. Não necessariamente só para atender a NR1, é claro que a NR1 é uma obrigação, então tem todo um protocolo que a gente tem que cumprir, diagnóstico, plano de ação, mas o meu trabalho vai além disso, além do protocolar, é realmente ajudar as empresas a entender que ações que elas podem tomar para tornar as equipes mais eficientes, né, engajadas. Então, junto com isso,
programas de workshop, programas de desenvolvimento, soluções de apoio psicológico para questões pontuais que possam ter um fim ali dentro da organização, campanhas, por exemplo, desse período de Outubro Rosa e outras promoções de ações que apoiem a saúde mental das pessoas. E você, como é que faz essa abordagem às empresas? É um trabalho autónomo ou é um trabalho que é empacotado noutros produtos e noutras ofertas, onde você vai junto fazendo esse trabalho? Tá. Então, assim, tem uma coisa muito recente que, aliás, o Nexus me deu de presente. Eu acabei de me associar a uma consultoria, a Ciclos, que é de desenvolvimento profissional, de liderança. A gente percebeu que a gente tinha muita sinergia nos nossos trabalhos. E recentemente, muito recentemente mesmo, eu me associei a Ciclos. Então, hoje, a gente consegue entregar pacotes de trabalho, mais um portfólio de trabalho mais abrangente para as empresas. Né? Então, a gente trabalha com soluções de saúde mental, a consultoria de RH, que eu já tenho como expertise de vida, e a Ciclos tem esse papel de desenvolvimento de lideranças, e então a gente consegue, claro que cada uma dentro da sua melhor expertise, mas oferecer uma gama de produtos e serviços mais amplos. Não, que legal. E agora você acabou já entrando no assunto do Nexus, já gostei. E isso é muito interessante ver, apesar de que eu não quero já começar por aí, mas ver o quanto o Nexus é um painel de soluções, de ferramentas muito mais alargado que aquele que à primeira vista aparece, não é? Sem dúvida. Me fala um pouquinho como é que foi essa entrada. Por que é que você procurou o Nexus? Alguém te chamou? Por que é que você veio para o Nexus? E o que é que você identifica como uma vantagem importante para a tua carreira, para a tua vida como empresária? Tá. Eu conheci o Nexus através de uma amiga que ela participava de um outro grupo comigo de mulheres empreendedoras, era outro, muito diferente do como o Nexus funciona, mas ela veio para o Nexus e me convidou. E eu gostei muito porque, primeiro que quando você sai da empresa, como eu saí, né, de uma empresa, de um CLT, que você está ali com pessoas o tempo todo, eu comecei a ficar muito sozinha. Né? Então eu não gosto de trabalhar sozinha. Aliás, não gosto de estar sozinha, esse é meu perfil. Então, o Nexus veio para mim, primeiro como uma oportunidade de me conectar, tanto de atualização, né? Porque a gente sabe que tem formação, todo tempo a gente tem formação, me conectar com pessoas que estavam vivendo momentos muito parecidos com o meu, porque quando eu entrei no Nexus estava mais recente ainda como empreendedora. E, claro, como oportunidade de também ampliar o meu portfólio de oportunidades de trabalho, né? Mas veio realmente, acho que primariamente com essa ideia de eu não quero estar sozinha. Engraçado. Cada um tem, a grande maioria das pessoas acaba buscando a realização de negócios, abrir oportunidades, e lógico que você também tinha isso dentro do seu escopo, tenho certeza, mas é interessante que o mais forte, o que mais te puxou foi precisamente essa parte de fazer relacionamentos, de ter vínculos com novas pessoas, de partilhar experiências com novas pessoas. Eu sou de pessoas, né? Eu não consigo trabalhar sozinha, Thiago, não consigo. Muito legal. E agora me fala, você está há quanto tempo no Nexus? Eu entrei em fevereiro, recente. Recente. Desse ano ainda. E como é que você se vê, como você se vê e aceita o desafio de ser presidente com tão pouco tempo? Pois é, você sabe que muitas pessoas me perguntam, e né, as pessoas que hoje estão nas cadeiras de VP ou em outros apoios para a gente lá no Paulista, eu sempre falo isso, né? Eu sempre parto, acho que essa tá na minha formação, tudo que eu vivi na minha carreira, eu sempre parto do princípio de que a gente tem que experimentar. Então, quando a Fernanda me ligou, foi a Fernanda que me ligou. Eu nem imaginava mesmo, porque era muito recente ainda. E ela me fez o convite, eu pensei, mas eu pensei pouco, porque, bom, eu
falei, eu vou experimentar, né? Eu acho que não vou estar sozinha, tem todo um grupo que muitos eu já conhecia, um pouco pelo menos, já sabia um pouco a estrutura, sabe, sei da estrutura que tem por trás. Eu falei, eu vou experimentar, né? Assim, no máximo, se der errado, eu peço desculpas e peço para sair, ou alguém vai pedir para eu sair, mas eu sempre parto do princípio de que se a gente só vai saber se dá certo se a gente experimenta, viu, Thiago? Sem dúvida. Então eu aceitei. Aceitei. Agora, o Nexus tem a experiência de liderança do Nexus, ela é um pouquinho diferente, nós sempre temos a mania de dizer que o nosso caso é diferente dos outros, não é? Acho que o ser humano, você deve entender um pouquinho, nós temos um pouco essa tendência. Não, em Santo André as pessoas são desta forma. Não, nesta empresa nós atuamos desta forma. E lógico que tem um pouquinho, mas também tem muito desta maneira de nós sempre nos identificarmos de uma forma diferente. E eu acho que ser líder no Nexus é diferente do que ser líder em grande parte das outras entidades. Porque você tem que liderar no seu mais verdadeiro sentido. Porque você está a trabalhar com pares. Você não tem hierarquia e as pessoas são iguais. Então você tem que liderar mesmo pelo exemplo, pela inspiração e porque acredita que você pode se doar e pode agregar valor aos demais. Isso. Mas é um altruísmo mais puro, que na minha opinião pode existir. Mas por outro lado é mais desafiante, porque você não tem aquelas ferramentas que são mais fáceis de usar, que é da autoridade, que é da hierarquia, que é de comandar e não de liderar. Você pouco pode usar essas ferramentas. Aqui é muito mais a liderança pura. Isso era algo que você estava à espera? Já está sentindo um pouquinho desse desafio? Na verdade, acho que esse foi um dos principais motivos que eu aceitei. Como eu te falei, eu odeio trabalhar sozinha, nunca gostei. E eu percebia que, já percebia na outra liderança que eu acompanhei, que é muito troca mesmo, muito parceria. Então, isso estou vendo na nossa atual presidência, nossa atual equipe da liderança, somos só mulheres na liderança, e a gente tem uma troca e uma energia muito boa entre nós. Então é isso, a gente se reúne às vezes depois das reuniões para trocar o que a gente vai fazer, todo mundo sugere, todo mundo se divide. Então, para mim, é o jeito ideal de funcionar. Ora, eu vejo que você é uma pessoa decidida. Que você vê e assume os desafios baseado em coisas que você quer alcançar, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista coletivo. Como é que você vê o Paulista no final do seu mandato? Estamos tentando fazer o crescimento, nós estamos com 19 membros, nós queremos crescer, a expectativa são 3 até o final desse ano, está lá no nosso combinado, esperamos conseguir crescer. A gente tem trazido bastante discussão dentro do grupo de liderança para criar oportunidades de engajamento, tanto dentro das reuniões quanto fora, porque eu sei, e acho que todas ali a gente tem essa perspectiva de que quanto mais a gente se conhece como pessoa, quanto mais a gente se conecta como pessoa, mais a gente se avança também como profissional. Então, eu espero que no final do meu mandato a gente esteja com uma sinergia muito boa, um time preparado, inclusive, para assumir, outras pessoas para assumirem a liderança e que a gente consiga fazer o grupo crescer. A gente tem crescido em termos de resultado já nesses últimos meses, a gente tem avançado em número de convidados, em número de RDN, negócios. Então, assim, a gente assumiu muito recentemente, mas a gente está buscando ali ações para realmente trazer esse crescimento. Não, maravilha. Eu estou na expectativa, naquilo que você precisar, você me desafia, as reuniões que você quiser fazer comigo, você me peça. Eu quero muito ver o Paulista voando alto, porque eu de fato acho que tem uma equipe muito boa. O Paulista é dos grupos que tem pessoas
mais maduras, mais... que eu gosto muito, não sei porquê, eu tenho uma percepção de realmente ser uma equipe muito rica e tem tudo por isso para crescer. Mas o grupo tem que entender que o crescimento ele é importante para agregar mais valor a todos os membros. Não tem a ver com o Nexus, tem a ver com o grupo, com a comunidade. E isso às vezes se perde um pouquinho como objetivo. Bom, mas não quero eu ficar aqui a falar, eu quero que você, nós precisamos de terminar, eu quero que você fale, olhe para a câmara, imagine que está ali os 18 membros do Paulista e passe a sua mensagem para eles. Bom, vamos lá, equipe do Paulista, liderança, minha expectativa é que nós possamos continuar crescendo como grupo, tanto em número de pessoas, quanto em termos de resultados, de negócios, de engajamento. E como a gente fala, né, nós somos um grupo que se faz confiável e que a gente realmente consiga ser um grupo confiável entre os membros e que a gente consiga estender isso não só para o nosso Paulista, quanto para os outros grupos do Nexus. Muito bom. Excelente. Gente, tivemos aqui mais uma vez, como era esperado e como é o nosso objetivo, a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do Nexus e de uma das presidentes, de uma das mais novas presidentes do Nexus, do Grupo Paulista, que é um grupo fantástico. Renata, mais uma vez, muito obrigado, sucesso e conte comigo naquilo que você precisar. E muito obrigado por ter estado aqui conosco, foi um prazer enorme. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Obrigado, gente. Até a próxima.